Na semana em que o racismo fez mais uma vítima através de um ato cruel que foi gravado em vídeo que circulou o mundo, é fundamental que nós nos perguntemos o que nós, à luz dos postulados da doutrina espírita, possamos fazer para curarmos definitivamente esta que é uma das mais graves enfermidades da alma humana. O racismo é absolutamente incompatível com os postulados da doutrina espírita. Em sua perspectiva, as diferenças que nós manifestamos através dos nossos corpos podem significar expressões de superioridade ou de inferioridade. Para a doutrina espírita, nós não nos confundimos com os corpos que temos. Nós somos filhos de um Deus soberanamente justo e bom, criados todos por Ele, com uma mesma fatalidade, a perfeição de que é suscetível a criatura. Para tanto, nós somos matriculados em escolas como a Terra, em sucessivas séries chamadas encarnações, nas quais nós vestimos corpos numa condição transitória, à semelhança daquele aluno que, na vida terrena, precisa se valer do uniforme, o fardamento escolar, para ingressar no ambiente da escola. Assim também, nós vestimos corpos temporários e nessa perspectiva a doutrina espírita mostra para o racista e para todos os seres humanos que a condição em que nós nos encontramos agora é uma condição passageira. Eu, mulher, nascerei homem, eu, branco, nascerei negro, negro, nascerei amarelo, pardo. Todas essas são condições absolutamente passageiras. É claro que essa perspectiva já nos ajuda a compreender que as diferenças que os corpos manifestem não são diferenças relevantes do ponto de vista do espírito, porque tanto em corpos de brancos, de negros, eu posso ter espíritos evoluídos ou não evoluídos, a depender do estágio que cada um construa. Isso não é determinado por fatores externos ligados à raça ou ao corpo físico. Mas isso depende de uma trajetória de evolução do próprio espírito. Mas não é apenas pelo reconhecimento dessa condição passageira que o corpo tem em nossa existência. A doutrina espírita desconstrói a perspectiva do racismo fundamentalmente porque a lei que rege a vida, segundo ela, é a lei de amor, de justiça e de caridade. Aqui nós não nos encontramos para, na vida na Terra, na convivência com o semelhante, disseminarmos o ódio, a indiferença, a discriminação, qualquer sentimento que estimule a segregação. Aqui nos encontramos para evoluir, para cultivarmos o amor, os bons sentimentos, para distribuirmos a paz, para exercermos a caridade com os nossos semelhantes. E nessa perspectiva, as diferenças que nós manifestemos, exatamente porque as visões que nós temos acerca da vida são sempre visões parciais e fragmentárias, são diferenças que nos enriquecem, expressão própria da diversidade que caracteriza a própria criação de Deus na Terra. Se eu sei disso, o que posso fazer para combater o racismo? O que nós precisamos fazer, então, para superarmos definitivamente esta doença? Há vários campos de atuação, eu gostaria de mencionar aqui dois. Um de aspecto propriamente subjetivo. É importante que nós tratemos o racismo em nós mesmos. Jean, mas eu não sou racista. Será que não somos? E ainda que nós honestamente não sejamos, será que nós não o reproduzimos? Com piadas, com observações inadequadas, com determinado comportamento, com uma determinada conduta. Jean, mas eu sempre tive uma boa convivência com as pessoas que são diferentes de mim. Mas isso não quer dizer que a gente tenha sempre equilíbrio em nossas manifestações. Já chegaram pessoas que me disseram, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Ora,
Esse até expressa que ter um amigo que é negro é um esforço a mais que eu realizo, porque senão eu não precisaria dessa expressão até. Eu tenho amigos. Pouco me interessa se a cor de sua pele é branca, negra, amarela, vermelha, parda. São meus amigos, espíritos que, como eu, carregam consigo as suas marcas, as suas potencialidades, as suas diversidades que nos enriquecem. Então é fundamental que nós entendamos que nessa perspectiva o racismo não é apenas uma manifestação da inferioridade do indivíduo. Ele é estrutural dentro de uma sociedade que foi gestada, construída sob o chicote da escravidão. Nessa perspectiva, ele está disseminado em práticas, em manifestações, acredite, culturais, em piadas, em comportamentos. Até ele atingir o nível extremo, ele passa por diversas etapas. É preciso que nós o combatamos em todas essas etapas, a começar dentro de nós. Além disso, é fundamental, e esse é o segundo aspecto, que nós utilizemos os nossos espaços de convivência, de fala, para que nós eduquemos, para que nós instruamos aqueles que estão ao nosso redor na perspectiva de que o diferente, a expressão do outro que não coincide com a minha, seja em seu ponto de vista intelectual, seja na manifestação do seu corpo físico, essa diferença ela não nos inferioriza e nem o inferioriza. Essas são manifestações da diversidade em relação às quais nós precisamos construir uma cultura forte de respeito e de valorização de diversidade da vida. Essa postura, claro, não pode ser construída na perspectiva da violência. Mais uma vez, a lei é de amor. A lei não é da violência. Então nós não vamos jamais impor ao outro ou violentar a sua consciência, ainda que ele se encontre numa condição de ainda estar manifestando esta via, essa doença tão terrível que é o racismo. É claro que para determinadas condutas nós precisamos acionar a lei humana para que providências sejam adotadas, porque a convivência na Terra impõe limites e o respeito ao semelhante em determinadas circunstâncias precisa ser observado, ainda que a pessoa com ele não concorde. Então, dentro da perspectiva da doutrina espírita, a luta contra o racismo é uma luta cotidiana que começa em nós e que deve se expandir para todos os que se encontram ao nosso redor, na certeza de que a lei que rege nossas vidas é a lei de igualdade, de justiça, de amor e de caridade.